Olá, amigos, poetas, jornalistas, escritores. Eu vou tratar de um assunto assim que eu sei só as coisas de orelha, as coisas que aconteceram. Mas a gente tem que parar para analisar que nós estamos vivendo uma época interessante e que vai de novo definir a história da nossa humanidade. Da mesma forma que no final do século XIX, começo do século XX, havia uma fome geral no mundo, havia implementação de uma nova indústria, havia toda uma classe de trabalhadores e proletariados indo para a cidade, com primeiras educações e tal. Então, no fim do regime feudal, ainda existia aquela ideia ainda do imperialismo e tal, a ideia de invasão de território e tal. Isso resultou na Revolução Russa, resultou na Primeira Guerra Mundial, aí resultou na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, o povo lá na Europa não tinha acesso ao petróleo, à indústria, estava todo na mão do Império Britânico e tal. Entraram em conflito com cada história, guerra de 100 anos entre França, Inglaterra, tal, é coisa do passado. Nós temos que rever, analisar, tal, que hoje a Inglaterra, tal, a Europa é completamente avessa a guerras, porque morreram 4 milhões, não só 4 milhões de pessoas morreram, sonhos, estradas, castelos, cidades, todas refeitas, tiveram que refazer todas as vidas, famílias dilaceradas, tal. Os caras aprenderam. Mas o resto do mundo não aprende, nós não aprendemos o resto do mundo, porque nós não sofremos aquilo. E temos que entender o negócio. O que nós estamos vendo? Nós estamos tendo uma guerra mundial por empregos. Estamos, como eu falei para vocês, nós estamos aqui, 60 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Na crise da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, 2008, 40% dos jovens da Europa ficaram desempregados. Na Europa. Entendeu? Então temos que entender isso e ver a realidade para tomar decisões, porque agora vem o governo, vai ter uma eleição do Lula e o Bolsonaro. Num país como o Brasil, de um PIB de 1 trilhão, com toda a indústria aeronáutica, nós não temos nenhum representante que não seja o Lula e o Bolsonaro. Não dá, né? Então vamos entender um pouco as coisas, né? Porque quando eu falo mal dos Estados Unidos, tal, não sei o quê, mas assim, vocês têm que entender a coisa. Os Estados Unidos foi muito positivo, o Brasil em vários aspectos é muito positivo. Só que nós temos que entender os dois lados da moeda, porque ela tem dois lados da moeda, ela existe o democrático e o republicano. Então, o que aconteceu? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava na fome. Quando a população está na fome, ela vai atrás do socialismo, ela vai atrás de pessoas que dizem assim: eu vou dar dinheiro para você, eu vou dar comida, tal, não se preocupe, vamos dividir tudo. Só que tem um outro lado que é o capitalismo, e o capitalismo selvagem. Só que nessa hora, então, o capitalismo selvagem abre mão de um monte de coisa. Então fizeram o programa do programa Marshall, né? Na América Latina tinha uma aliança para o progresso, o desenvolvimento para o terceiro mundo. Então o plano Marshall, por exemplo, para a União Europeia, eles injetaram 18 bilhões de dólares para fomento da indústria, repatriação de cientistas, dinheiro nas universidades na Europa, tal, não sei o quê, para que a Europa, a Rússia não invadisse tudo aquilo e o mundo não entrasse em caos. O plano Marshall durou entre 1947 e 1951, não é só isso, nós estamos investindo dinheiro, criando a OTAN, criando a ONU, tudo isso que a gente tem aqui e que faz que a gente acreditar que o mundo é lógico, mas o mundo nem sempre é lógico e não é sempre humanista. Por isso nós vemos esses problemas, tá certo? Aí, depois disso, o comunismo estava vindo aqui para a América Latina, as pessoas das fazendas, as pessoas das cidades estavam pé da vida porque não conseguiam trabalhar, não conseguiam comer. E aí tem que trazer um sistema. Então veio a Aliança para o Progresso, foi desenvolvendo bilhões de dólares, foi no governo Kennedy, que era um democrata, um cara idealista, né? Então ele governou de 61 a 63, e 61, então logo que ele já entrou, ele já criou esse plano de governo, ele estava no auge da Guerra Fria e na guerra do Vietnã, que ele queria acabar. Só que era o problema do petróleo. A guerra do Japão com os Estados Unidos foi porque o Japão ele tinha mais um ano de petróleo para aumentar o seu exército, só que ele tinha que entrar no Vietnã e na Coreia para pegar petróleo, só que os Estados Unidos tinham fechado aquilo, então eles tinham botado eles contra a parede. Aí que aconteceu? Então ele foi feito em 1961, depois foi feito para 1962, né? Então todo o problema está nesse maldito petróleo.
nesses malditos republicanos lá que são financiados pela indústria armamentista e pelo petróleo, pelo ouro negro, que o Nostradamus diz que o fim do mundo seria o ouro negro, né? Só que ninguém, aí as pessoas vão ficar quietas, né? Ouro negro, né? Ouro negro é o petróleo. As autoridades sul-americanas devem apenas receber recursos para financiar estrutura, educação, tudo, né? O que é o Plano Marshall? É o projeto educacional, Harvard PCC, projeto nuclear brasileiro, a formação da física, da química, toda essa estrutura de congresso, toda essa estrutura de universidade, essa modernização da universidade brasileira, implementação da USP e tal, implementação da malha rodoviária multinacionais, reforma educacional, e não foi para frente porque o programa exigia, né, que a América Latina gastasse o quanto arrecadasse, tá certo? Tivesse uma paridade. O que a gente fez no governo que só conseguimos instalar no governo FHC, tá certo? Orçamentos equilibrados. A América, como? Orçamento equilibrado? A gente não pode gastar, nós somos donos disso daqui, somos colonizadores, tá certo? Nós herdamos esse negócio, aquela mentalidade é brutal, que os democratas, tal, que os sociais-democratas estavam tentando resolver. Parem para pensar. Quem são os governos da Suécia, da Noruega, da França, da Alemanha? Social, cristão, democrata. Não são comunistas nem republicanos. Tá certo? Não estão nem na mão da igreja, não estão na mão dos comunas, e não estão na mão dos malucos, desses psicopatas republicanos do mundo aí, que acham que saem matando, vamos sacrificar pelo mundo, né? Não, vamos sacrificar, podemos gastar menos para fazer a poupança, vamos fazer investimento, mais lógicos, não na base da morte da consciência, da morte do conhecimento e da morte física. Então, o Kennedy, ele veio em 63 e em 64 ele foi assassinado. Quem veio depois de Richard Nixon, 64, as ditaduras na América, então, ou seja, o poder do bem queria o desenvolvimento econômico, social, tal, mas se você desenvolvesse economicamente social, tal, aí a gente ia dominar o nosso petróleo, dominar a nossa Amazônia, nós íamos governar todas as coisas direitinho, botar as coisas organizadas, tal, não sei o quê. Mas aí como que vão manipular os macacos, os primatas, as cucarachas da América Latina? Então vocês precisam entender que os Estados Unidos tem duas faces, a democrata e a republicana. E a democrata ela não conseguiu ainda se recuperar daquela coisa toda, daquele do sonho de fazer aquilo todo. Andaram fazendo, depois fizeram o governo Nixon e tal. Aí essa indústria armamentista entranhou lá, que nem entranhou aqui no Brasil, como um câncer, que eles não conseguem organizar o negócio, e que estão tentando até hoje reformar aquilo. Agora entrou o Trump lá. E toda vez que parece que vai reformar, tem uma crise econômica tal, por causa de toda essa ambição de dinheiro, de dominação, que agora, esse século provavelmente vai ser o século dessa guerra. Da guerra pelos empregos, pela estruturação de todos os países, pelos direitos humanos e tal. Só que para isso vai ter que vencer o monopólio do armamentista, o monopólio do petróleo, o monopólio de certas indústrias, que é um grupo pequeninos. Eles são a minoria, não a maioria. Então fala aqui o cara que está sozinho. Por isso que a cruz de Cristo só cabia um, não cabia dois. Porque os Cristos, por todos os santos, por todos os idealistas tal, quando era sacrificado sozinho, porque não cabe dois. A consciência humana é algo divina, que não pode ser dividida.